Em 3, 2, 1, estamos no ar e está começando a primeira edição do VegCast. Para você que está nos acompanhando, sejam todos, mas todos muito bem-vindos. Esse podcast ele visa contar a história, a trajetória de pessoas que alcançaram talvez o lugar que eu estou buscando, que você está buscando. E nesse primeiro episódio, o nosso protagonista é o Thiago Barudi, daqui de Foz do Iguaçu. Seja muito bem-vindo, meu brother. Opa, valeu, Rafa. É um prazer estar no primeiro VEG, né? Acho que quando você me chamou, eu me senti muito honrado. Então, espero que possa contar um pouquinho do meu caminho, da minha trajetória e também aprender contigo sempre. Então, muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, mano. Pô, alegria te receber aqui. Para a gente dar início, eu não posso deixar de lembrar daquelas empresas que já acreditaram no projeto, mesmo sendo a primeira edição do projeto, Thiago. Então, hoje a gente estreia aí o nosso projeto, né, dando as boas-vindas ao Café com Passagem. Opa. Uma parceria. Muito bom. Não tem como começar a falar de negócio, de empresa, de empreendedorismo sem tomar um bom café, né? Exatamente. E o melhor café você encontra lá no Café com Passagem. Até no decorrer desse episódio tem uma surpresa para vocês aí que a gente preparou, que eu tenho certeza que cada um que está vendo vai gostar muito disso. Também não posso deixar de falar da Tati Simplício, da Simplício Marcas, ela que está cuidando de toda a formatação, né, de registro para você que tem empresa e está buscando uma empresa para cuidar da sua marca, para você, a sua empresa que ainda não tem registro, você precisa entrar em contato com a Simplício Marcas, que ela faz todo o procedimento, faz o procedimento de monitorar a sua marca. Então, entra em contato que a Tati vai atender você aí, tá? Um grande abraço, Tati. Não podemos deixar de falar de uma empresa, Thiago, que está aqui em Foz desde 1993, que com certeza já marcou a história aí nas noites de muitas pessoas, que é o Over. O Over da Nayana Teixeira e do Eldner. Um grande abraço para vocês, meus amigos, que sai às vezes na correria do trabalho. Pô, hoje eu não vou fazer uma janta, hoje eu preciso fazer, eu quero comer um negócio legal, com qualidade, preço justo. Vai lá no Over que eles vão lhe atender com a melhor qualidade possível. Também quero falar do Black Pepper, que cuidou de toda a nossa identidade visual, fez a criação da nossa marca, desenvolveu ali o desenho. Wesley, muito obrigado aí pela parceria. Para você que tem a sua empresa e ainda não tem quem crie essa marca, desenvolva isso de forma artística, entre em contato com o Black Pepper, o pessoal vai atender da melhor forma. Temos também a Rede Oeste Consórcios, uma empresa que está no mercado há mais de 32 anos e que trouxe um diferencial. O que a gente consegue fazer com R$21, Thiago? Conta aí para mim, o que você acha que a gente consegue fazer com R$21? Cara, hoje em dia dá para tomar alguns cafés lá na Café com Passagem. Boa. Mas não dá para fazer muita coisa, né, Rafa? Acho Excelente. que as coisas foram aumentando e tudo mais. O que a gente fazia quando era criança com os mesmos 21 não dá para fazer hoje em dia. Isso é fato, né? Se eu te contar que você consegue fazer o planejamento da compra da sua casa com apenas R$21 por dia. Nossa, esse é o sonho, né? Exatamente. Isso é muito legal. Aí a Projet é representante da Rede Oeste aqui na região, então é só você entrar em contato que a gente vai lhe atender da melhor maneira. Mas, sem mais delongas, a gente vai seguindo aí para contar a história desse protagonista que está na minha frente aí, Thiagão. Você é natural de Foz mesmo, irmão? Sou de Foz do Iguaçu. A minha família, apesar de eu ter o sobrenome, né, árabe, ligado a, né, esse nome Barudi e tudo mais, a maioria veio do Paraguai. Então, o pai do meu avô realmente veio do Líbano, mas fez cresceu a família no Paraguai. E aí, logo depois, vieram para Foz do Iguaçu, no início ali de Foz. Acho que a minha família é bem antiga aqui na cidade. Quando estavam fazendo o planejamento da cidade, acabou vindo do Paraguai. Eu vim dizer que tinha uma cidade que ia crescer, e aí acabou vindo para cá, e eu nasci aqui e sou de Foz mesmo. Tenho muito orgulho da cidade. Maravilha. Estudou aonde aqui em Foz? Muito legal. Bom, acho que eu te conheci, isso é muito legal. Falar do Rafa é bem bacana, que desde o meu tempo, acho que eu estudei no Tarquínio Santos, né? Acho que lá atrás sempre foi uma escola modelo,
modelo de Foz, estadual e tudo mais, então estudei lá. E quando eu entrei no ensino médio, não tinha na época no Tarquini, e aí eu fui para o Mitre, procurando, né, alguns colégios e tudo mais, e aí o Mitre, eu já tinha alguns amigos que estudavam lá, e aí falei, vou para lá, tentar, né, porque na época era bem concorrido, alguns colégios, principalmente o centro, aqueles que eram muito visados, né, para a galera estudar e tal, mais ou menos o que acontece hoje, acho que com os colégios militares, né? Exato. E aí entrei lá no Mitre, e aí já via um Rafa muito ativo no Grêmio ali, né, na parte estudantil, então acho que eu te conheço desde essa época, talvez você não me conheça, mas eu já te conhecia dessa época aí, muito ativo. Coisa boa. Na época que a gente estudou no Mitre, ele não era colégio militar. Não, ele era mais conhecido como Mitrão. Mitrão. Era tão concorrido quanto um particular. É, né? Verdade. Assim, era o público, acho que mais concorrido da Exatamente. época. Era muito... né? A região muito central, então fácil acesso de vários bairros, a galera querendo estudar ali. E também, acho que, querendo ou não, Rafa, a gente vivia o auge que as coisas aconteciam no centro, né? Hoje já está mais, acho que, pulverizado, assim, dos bairros. Então, por exemplo, na minha época como adolescente, nessa época adolescente jovem ali, o point era ir na sexta-feira no MEC, né? Eu já trabalhava, não podia ir, mas as pessoas queriam estudar no centro justamente pelas coisas que aconteciam no centro, né? O acesso era mais fácil. Exatamente. Hoje tem um banco no bairro, tem... Exatamente. Acho que existe um centro dentro de cada bairro, né? Principalmente os mais populares, né? De cada região ali já tem um centro, mas antigamente acho que tudo concentrava aqui, né? No centro da cidade. Você terminou o ensino médio, você chegou a cursar faculdade? Fiz faculdade, isso foi muito legal, que já no ensino médio, Rafa, eu já comecei muito por necessidade, né? Minha família é uma família de... meu irmão, minha avó, a gente foi criado pela minha avó, a minha mãe tinha momentos que moravam com a gente, alguns momentos que morava fora e tal, e a gente era uma classe média baixa, assim, então realmente, em alguns momentos a gente precisava ajudar em casa, já havia essa necessidade, e aí eu comecei a estudar e trabalhar já no ensino médio. Hoje não dá, eu sempre falo para meus alunos, eu dou aula também num curso técnico, e hoje eu falo para eles que hoje não tem essa possibilidade, mas eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Hoje já tem, a legislação está mais para partir dos 16, né? Menor de idade e tal, mas comecei com estagiário com 15 anos. Eu lembro até hoje do meu salário na carteira de trabalho, R$153. Contínuo, que hoje acho que nem se utiliza mais, mas era o office boy. O office boy, exatamente. Então eu comecei a estudar e trabalhava e estudava, acho que pela manhã e trabalhava à tarde. E aí que eu comecei a meio que planejar o que eu ia ter que fazer. Tipo, a parte desses R$150 aí tinha que ajudar em casa, fazer as minhas... aquilo que eu gostaria de comprar e tal. E aí planejar para juntar uma graninha para fazer o cursinho junto, alguma coisa assim. E juntar a grana para uma vez por mês ir no Mac. Exatamente. Não, era muito, muito isso, assim. Tipo, eu lembro que meu salário, eu já tinha a partezinha que eu ajudava em casa, assim, eu tinha algumas responsabilidades, digamos, que para auxiliar. O meu irmão já trabalhava num trabalho o dia todo, então ele já tinha uma verba maior, ele ficava com a maior responsabilidade, e eu tinha algumas responsabilidades menores, e aí tinha que se virar com o resto ali. Então, aí eu lembro até hoje que eu tinha um carnezinho de uma loja, nem vou falar o nome, né? Senão, quando quiser patrocinar, a gente fala, né, Rafa? Boa. Mas uma loja de calçados da cidade ali da Brasil, que é bem conhecida, então tinha um carnezinho que eu tinha que pagar ali. Na época eu comecei a usar óculos, então tinha um carnê do óculos, o carnê então tinha o tênis que eu queria comprar, o óculos e tal. Então era virado em carnê e sobrava o restinho para comer o lanche na escola e tal. Então era um momento, eu lembro com muito prazer assim dessa época, é muito massa, acho que muito legal lembrar como tinha que já administrar mesmo sem ter tanta noção. Exatamente, tanta noção, e não tinha muito isso, apesar de minha avó ser muito eficiente nessa parte, assim, ela sempre ensinou muito bem eu e meu irmão, essa parte, direciona tal coisa, né, tanto para tal coisa e vai organizando, não dá para fazer, então espera, junta um pouquinho mais, espera, foi assim que eu fiz a carteira de habilitação
nutrição e assim por diante. Então, Maravilha. E você saiu do... que curso que você iniciou? eu comecei fazendo turismo, eu fiz turismo, me formei em turismo, muito por conta... Eu tinha um passado, né? Acho que quando eu era criança, é legal falar que eu cresci indo de férias para a terra que meu avô tinha no Paraguai. Ele administrava uma terra lá, e aí todas as minhas férias da vida foram lá. E era muito... minha e do meu irmão. E era tipo... Não tinha muito o que reclamar, assim. Meu avô combinava com a minha avó o dia que vinha buscar a gente, e ele decidia quando a gente voltava. Não tinha muito esse negócio, tipo... Hoje eu sou pai e fico pensando, tipo, como que passa isso, né? Hoje eu quero que meu filho cresça muito em contato com os avós por conta desse contato que eu tive. E era muito engraçado, porque, tipo, meus amigos perguntavam, mas quando você volta? Sei lá, não sei. Tipo, eu ia, sei lá, entrava de férias em dezembro. Ele vinha buscar, passava Natal, Ano Novo, não tinha muito ele que decidia. Não tinha muita regra de voltar. Não, de falar assim, quero ficar só 15 dias. Não interessa. Era no tempo dele, assim, era o tempo que ele decidia. Então, cresci nesse ambiente de terra e tal, apesar de ser um menino meio de prédio aqui na cidade, mas nesse tempo que eu ficava lá, nossa, eu convivia com o pessoal realmente na roça e fazendo as coisas de terra, assim, né? Andando a cavalo e tudo mais. E aí eu queria, na época de faculdade, fazer alguma coisa ligada a isso, né? Então, na época, pensei em agronomia, veterinária, alguma coisa relacionada a isso. E aí veio meio balde de água fria, assim, não tinha internet, acesso fácil. E aí descobri que não tinha nenhum desses cursos aqui em Foz. Os que tinham era fora, né? E aí tinha que ter grana para isso. E aí eu acabei falando assim, peraí, então deixa eu ver os que tem aqui em Foz. E aí acabei optando na época, estava entre administração e turismo e tal, li um pouco a grade de turismo, gostei e acabei optando por fazer. E na época até a galera, eu falo para meus alunos, né, não era o caminho mais fácil também, porque turismo, junto por conta da aptidão da cidade e tudo mais, sempre foi muito concorrido, pelo menos na minha época era muito. Ficava atrás só de administração e direito. À frente das engenharias, inclusive, Caramba. Que já tinha. Pelo apelo da cidade, exatamente, né? Na época acho que 37 por vaga, 40 por vaga, algo assim. E aí, que para uma estadual é um número bom, uma federal, obviamente, tem números muito maiores, né? Mas e aí acabei optando por fazer, assim. E aí eu tive que planejar um pouquinho antes. Aí eu tomei a decisão de sair mais ou menos na metade do ano do terceiro ano do Mitre, estudar de manhã. O meu trabalho lá, vou até falar um pouco desse tempo de trabalho, se você quiser. Claro, depois, mas o trabalho me fez o convite de passar para trabalhar o dia todo. E aí já não era mais office boy, né? Então eu ia ser auxiliar administrativo. Já tinha efetivado. Exatamente, coisa, já ia trabalhar o dia todo, tinha outras responsabilidades e ia ganhar melhor. Então, aí eu optei em fazer cursinho junto com o terceirão à noite no CAESP. Mas foi um tempo assim que já tinha que começar a planejar, porque você sabe, Rafa, acho que quando a gente não tem muito recurso, não dá para ir fazendo muito à medida que a gente vai... no tempo, deixa eu pensar mais para frente, né? Deixa eu vendo o que vai me chamar mais atenção. Não, tem que tomar decisão tem que tomar a decisão e ir planejando ao mesmo tempo e consertando e tal. E na minha época, o terceirão no Mitre, eu não sei como é hoje, mas à noite não era muito bom, assim. Os alunos, eu tinha alguns amigos que eu estudava, falavam, vivia de aula vaga. E aí, como eu já precisava passar na UniOeste, e aí eu falei, então acho que eu preciso optar em fazer um cursinho juntos. Maravilha. Você falou... Como que era esse teu tempo aí, Rafa? Você no Mitrão era bem ativo, né? Era, Eu, no segundo ano, eu iniciei ali o processo junto ao Grêmio Estudantil, assumi como diretor de imprensa na época, que era esse o título, e acabei em 2003 assumindo como presidente do Grêmio. E aí fiquei esse período, até iniciei publicidade e propaganda, acabei não terminando e tal, mas foi um período que era trabalho e estudar ali, cara. Era também mesmo formato puxado na época. Muito ativo você, né, na escola. Sim. Sempre foi, Rafa? Sempre foi, mano. Você sempre teve esse lado de desbravar. Legal. Meter a cara, vamos ver o que dá, né? E é legal, né? Quando a gente tá numa cidade...
mesmo que cresceu muito, volta a encontrar depois, igual a gente se encontrou de adulto, né? As personalidades da época. Maravilha. Você tem só o Carlos de irmão? Só, eu e ele. Eu tenho, acho que por parte de pai, mas como a gente não conhece, não tem um relacionamento, então acabou que restringiu para o meu convívio, eu e ele, assim. Ótimo. E ele realmente, ele tem um papel, sempre teve, assim, acho que um papel muito ativo, assim, para mim. Primeiro, né, apesar, hoje acho que hoje a gente trabalha junto e tudo mais, a gente tem 3 anos de diferença só, mas na época, acho que porque o convívio era muito desse papel, eu, minha avó e ele, basicamente, minha mãe em alguns momentos e tudo mais, ele tomou muito esse papel de irmão mais velho, quase um pai, assim. E aí, acho que na época parecia essa distância de idade muito maior do que realmente é hoje a gente vendo como adulto. Mas na época acho que era realmente esse detalhe. Me cobrava muito na escola. Minha avó, onde ele ia, tinha que me levar. Ela tinha muito desse detalhe. Tipo, não, um é pelo outro e vocês precisam estar juntos. Acho que muito por isso que a gente, mesmo quando a gente não trabalhava junto, a gente falava todos os dias e tudo mais, então tem um contato muito próximo. Legal. E aí minha avó meio que falava, vai tal lugar, arrasta teu irmão aí, né? Então eu tava sempre por perto. Acabou interferindo positivamente. Tipo, ele ia jogar bola. E aí, tipo, vou lá jogar bola com meus amigos e tudo mais. Leva o Thiago. Não, leva o Thiago. E aí, depois hoje eu sou... A gente é ruim, mas eu sou menos ruim que ele, jogando bola. Olha então aí, os Carlos. amigos... Olha aí, ó. Os amigos mandavam me chamar e aí acabou que... No futebol, pelo menos, era tipo... Thiago, vamos jogar bola, chama o teu irmão. Nossa. Os amigos dele. Mas o restante do convívio era muito... Ele me arrastando mesmo, tipo um papagaio de pirata aí. Eu sempre tava meio que junto, irmão. Mala, mais novo. Mas é legal, pô. É isso massa. aí deve ser muito positivo, né? Certeza. Acho que todos os amigos dele... Tanto que tem alguns amigos que confundem, assim, tipo... Nossa, a gente estudou junto. Não, lembro que você estudava com um irmão, mas a gente tinha contato. Porque vai passando e tal. Então, acho que era muito legal esse contato. E tu comentou que iniciou lá como contínuo. Aonde que você começou? Exatamente. Bom, acho que eu comecei trabalhando... Meu primeiro emprego foi na Incopel, ainda como era Incopel, mas hoje é Incoprint, né? Do Marcel, mandar um abraço para ele aí, pro seu Zóbili. Acho que foi muito legal, que foi uma insistência, assim, Rafa. Acho que isso é bacana. Eu precisava trabalhar, queria muito trabalhar. Minha avó teve uma livraria evangélica na cidade, a primeira da cidade, e eu ia lá, tipo, futricar lá, só que mal, não tinha como dar dinheiro isso, tipo, mal dava para pagar as contas do negócio, assim, tipo, era muito por propósito. Hoje eu vejo, assim, como eu sou, né, empresário há muito tempo, empreendedor, eu gosto de dizer melhor, né, hoje eu vejo que o dela era muito propósito, mais que qualquer lado financeiro, assim. Então não tinha como pagar e eu vivia lá. Aprendi a embrulhar presente lá com ela, aprendi a atender os clientes por lá, limpar o balcão, ter esse olhar um pouquinho por lá. E aí, vendo que eu precisava trabalhar e tal, um tio meu resolveu ajudar. E aí ele tinha alguns contatos na cidade, é antigo, teve uma imobiliária aqui em Foz e tal, e conheci o seu José Zóbili, né, seu Zóbili, justamente por conta desse convívio na cidade e tal. E aí ele passava lá pelo menos uma vez no mês, se não mais, assim, tipo, falava, tem um sobrinho meu, a hora que você tiver uma oportunidade, ele vem conversar aqui, garanto que você não vai se arrepender. E aí você sobe, não, né? Ele não fala muito assim, ele fala, não, né, não. E ele fala, não tô precisando e tal. E aí, na época, não tinha nada de legislação que influenciasse as empresas a esse ponto, né? Apesar da empresa sempre ter um olhar para ensinar, mas muito novo, 15 anos, né, e tudo mais. Na época eu ainda tinha 14 para 15, quando meu tio começou a incomodar. E aí ele ia lá, e ele sempre quando eu encontrava com meu tio, ele falava, tô tentando lá, sobrinho, por favor, tio, né, quero muito e tal. E eu ia fazendo uns extras, isso foi muito legal. Acho que nessa etapa, Rafa, eu lembro que eu comentei aqui que eu já precisava uma grana, assim. E não era, tipo, só para ajudar em casa. Também tinha
tinha essa responsabilidade, eu vivi, né? Acho que a galera que é mais antiga não lembra como que é ter telefone cortado, né? Eu falo que não sei se você lembra muito bem essa época, Rafa, era a vergonha da época, que era assim, né? Hoje, talvez a vergonha seja, né? Não sei como que é a vergonha dos jovens, talvez de não ter nem celular, né? Tem alguns alunos meus que passaram por isso, quebrou, não tem como arrumar. Claro. E, fulano não tem celular, olha que, né, que coisa, tipo, sei lá, meio... Traz uma vergonha em relação a isso, ao convívio, né? E aí, na época, a minha vergonha era essa, tipo, as pessoas tinham telefone residencial em casa, e aí, quando você não pagava, ele só recebia. Né? Esse era o primeiro momento. Então, tipo, as pessoas falam, me liga. Não dá para ligar. Mas essa era de boa, né? Até ok. Mas o segundo passo desse corte era um aviso. Quando as pessoas ligavam no teu telefone fixo, ele falava, esse telefone está impossibilitado de receber chamadas. Você lembra disso? Lembro, pô. E era tipo, cara, era a vergonha Era mesmo. vergonha. Era o atestado que você seria hoje não ter internet em casa. Tipo isso. Né? E aí, cara, já começava com esses problemas. Aí, casa de vó, você sabe como que é. O perrengue passa na família. Cortaram a luz da casa da minha tia. Ia todos os meus primos morar lá. Então, já chegou a morar com a minha avó, eu, meu irmão, mais 3, 4 primos. Tudo espalhado, colchão e tal. Mais minha mãe, vote meia e tudo mais. Então, aí, hora, tipo, sei lá, ia cortar a luz lá em casa. Aí, fazia um bem bolado lá, minha tia, né, com a minha avó. Pagava da minha avó porque tava todo mundo morando lá. Acolheu todo mundo. Exatamente. Claro. Então, acho que esse rolê me fez querer trabalhar essa situação, assim. Minha avó sempre foi uma pessoa muito... sempre pensamento positivo, sempre trabalhou muito, costurava e tinha livraria, e aí e era síndica do prédio para não pagar condomínio. Não era porque ela tinha aptidão ou gostava disso, é porque ela via que era a possibilidade de ela fazer. Claro. Ela era tesoureira da igreja, e aí aquilo dali dava uma rendinha. Então, ela sempre se virou muito, assim. E detalhe, né? Isso é massa... Vai lembrando essas histórias, vai vindo essas referências. Minha avó tomou a decisão de chamar eu e meu irmão para morar com ela, assim, porque minha mãe, muito nova na época, muito cabeça dura, muito querendo viver juventude mesmo, e com 2 filhos, e meio que deixava a gente sozinho. Tipo, tem um episódio que eu lembro muito bem, eu tinha 3 anos, mas... louco que marcou pra mim. O meu irmão tinha 5, eu tinha 3, e minha mãe, tipo, saiu à noite e deixou nós na casa, assim. E minha avó soube depois, meu irmão contou e tal, ela falou, se acontecer mais alguma ou outra vez, não vai ter jeito, eu vou levar eles pra morar comigo. Minha mãe, não vai acontecer de novo. E aconteceu de novo. E aí a gente ela tomou a decisão, depois mais de idade, momento que o apartamento... para ela era um tamanho bom, mas receber mais gente não. Tomou a decisão também que era para ter uma velhice mais tranquila, tinha o dinheirinho dela, para ela daria suficiente, né? E aí já com 2 crianças que já estavam comendo bastante. Imagina. Eu sempre fui gordinho, então eu comia mais, meu irmão também e tal. Pelo tamanho dos meninos, dá para ter uma ideia que comeram bem, né? A gente sempre foi alto, né? Então, imagina. E aí ela tomou a decisão. Então, a gente viveu sempre nessa situação. Tendo referência da minha avó desse se virar e tal. E eu quis também tomar essa decisão. E aí, cara, eu lembro que no Mitre, primeiro ano, eu tava no primeiro ano e esse amigo tava no segundo, entregava panfleto ali no centro. E ele falou, Thiago, se você quiser, eu te coloco nesse esquema aí. Parecia, tipo, coisa errada, né? Mas aí eu falei, claro, mano, quero sim. Mas é pra entregar no centro mesmo, nos apartamentos chiques. E se você conhecer alguém? Eu falei, tá tudo certo, mano, tá, vamos lá. E aí eu comecei a entregar, só que aí ele falou assim, depois que ele me contou, ele falou, tem um problema. Eu falei, qual que é? Ele falou assim, não, eu lembro que eu fui com ele primeira vez, e aí que ele me contou meio que depois, assim, né? Ele falou, tem um problema. Eles não pagam tudo em dinheiro. É uma parte em pizza e uma parte em dinheiro. Nossa! E aí, mas era tipo, cara, eu me divertia porque era durante a tarde, assim, então eu entregava ali no centro, tinha 14 anos, entregava nos apartamentos, principalmente nos apartamentos, né? Entregava ali nas casas e tudo mais. Um jeito foi massa porque eu conheci o centro ali, região central, meio tipo podendo caminhar e tal. Na época era mais de boa, assim, imagino. E aí
eu lembro que eu recebia na sexta-feira essa graninha. Então eu recebia, acho que se não me engano, era R$30 por mês. Era por uma mês. Coisa assim, tipo... porque o salário na época era mais baixo. Era baixo. E a pizza toda semana. Então eu chegava com uma pizza lá em casa e a gente não tinha o hábito de comer isso. Não sobrava para esse tipo de coisa, né? Então eu lembro que eu levava e me divertia com essa situação. Então foi muito massa. Só que aí eu entrei na Incoprint, meu tio incomodando. E ele falando, ele tá se virando e tal. Eu fui lá conversar. Eu acho que um dia o Zobli falou assim, traz o menino lá para conversar comigo. E aí eu lembro que era o Marcel junto nesse papo. E aí eles me perguntaram, assim, primeira e única... Não, acho que eu já tinha feito outra entrevista, eu acho. E aí fui lá conversar, nervoso e tal. E aí a única coisa que eu falei, quero aprender. Eu gosto muito de aprender, quero realmente viver isso daí, passo aqui na frente, conheço, vejo como é legal e tal, e quero aprender, então estou disposto a fazer qualquer coisa. E aí eu lembro na época que o Marcelo falou assim, até limpar chão, se for preciso, eu falei, não tem problema, cara, tô disposto. Uhum. E aí eles, acho que de tanto insistir, me contrataram lá, e foi um período muito legal da minha vida, assim, acho que... Você ficou quantos anos lá, Thiago? Fiquei 2 anos e meio, quase 3, eu só saí mesmo no momento que abriu, que eu já tinha começado o terceirão, claro. Tinha pago o meu cursinho junto, passei na UniOeste, foi um lado muito legal, assim. Minha família tinha basicamente um primo que fazia odontologia, um irmão que fazia direito e eu. Então, assim, dos primos de primeiro grau, né? Aqueles que tinham mais proximidade. Uhum. E tinha um outro primo que também fazia administração. Então, estava muito no início ali e eu sou o primo mais jovem, né? Eu sou o mais novinho ali, sou o que aguentava a zoeira dos outros primos e tal. Então, tipo, no meu círculo tinha poucos familiares que estudavam e eu passei numa estadual. Na época era concorrido, fiquei 17º, eu lembro. Então foi um momento muito legal, assim. E só saí da Incoprint mesmo quando eu consegui um estágio, depois de 2 anos e tal. Mas antes foi um período muito massa, assim. Acho que hoje que a gente é empreendedor, Rafa, e você conhece muito bem o Marcel também, de Foz e tal, o Rafa conhece todo mundo, isso é muito massa. Acho que o Rafa é o elo que liga as conexões ali. O hub de Foz. Tá aí, ó, VEG Hub, né? Mas foi massa que, cara, termos que hoje já são muito batidos, né, na administração e tudo mais, até o termo colaborador, que hoje tanto se fala, na época, cara, não tinha nada disso. Pensa, eu tinha 14, tenho 35, então quantos anos atrás? Eu não sou bom, eu sou de humanos, então não vou nem fazer o cálculo. Cara... 21. 21 anos atrás, imagine, não se falava nada disso, colaborador, não se falava nada de... um empregado mesmo. Exatamente, não se falava nada de análise comportamental. Então, tipo, a gente tinha avaliação trimestral, a gente tinha o melhor funcionário do período, do semestre, do ano, ganhava bônus. A gente tinha um termo que isso é muito legal, hoje a galera de administração estudou, né? Que é o 5S, que é os detalhes de você pôr cada coisa no seu lugar e achar rapidamente quanto isso pode gastar tempo, né? Se você não sabe onde colocou, no ambiente de trabalho onde precisa ter uma jornada bem cansativa, então isso soma muito para você ter cada coisa no seu espaço. Então foi muito massa, e aí teve uns momentos também de crescimento ali que me testou, que foi bem legal. A história do cartucho? Sabia que você ia falar, fala como que você ouviu falar e aí como eu... Não, pô, só rolou a pergunta assim, ó, quando você estiver conversando com o Thiago, pergunta do cartucho. Só aproveitar. Claro, Rafa. Eu vou pegar água pra gente... Pô, eu tô sentindo uma falta de tomar um café. Boa, Rafa. Ver se tá na temperatura, senão a gente... Perfeito. E hoje tendo a oportunidade aí de receber o café feito pelas mãos do Thiagão aí, né? O mestre cafezeiro. Boa, legal. Já pegando a deixa, então, Rafa, a gente já volta pro cartucho aí. Pronto. Muito legal, acho que quando você falou pra gente do projeto, eu até perguntei, né? Tipo, cara, deixa eu pensar como que a gente pode estar junto aí, e acho que esse detalhe é legal. Então, o Rafa, ele
já toma os cafés especiais, que é a categoria que a gente trabalha lá no café. Você já conhecia, você e a Fer antes, né, Rafa? Então, você consome de fato, você sabe como é. Então, esse café, a gente tem prazer de falar que vai ter, a partir de agora, né, o café veg. Então, a galera que estiver vendo aí e que vê os podcasts, os próximos, no momento que estiver escutando ou vendo, né, pode ir lá no Café com Passagem. Todo mundo que falar, eu quero o café veg aí, que é o catuai vermelho, né? Tem 10% de desconto. Então, e já sai com a embalagem da veg lá. Então, para consumir, né, o café em casa, um café de qualidade. Então, ao longo dos podcasts, o Rafa vai falando também, vai fazendo, vai falar por que ele escolheu esse, né, Rafa, que é interessante. E não tem mais desculpa para tomar aquele café torrado. Exatamente. Né? E aí, de presente, né, Café com Passagem vai dar pro veg aí uma prensa francesa, que é muito legal, né? Deixa eu já mostrar aqui, que é bacana, que combina muito com o empreendedor, né, Rafa? Porque dá para selecionar realmente a carga de cafeína, para foco, para obter ali a energia necessária para isso. Então, a prensa, que eu sei que você gosta muito. Muito bom. Então, a gente já trouxe aí, vamos inaugurar ela agora e já fica aí pro podcast. Pode ser? Sensacional. Ferramenta de trabalho aí do VEG. Exatamente. E de todo empreendedor que se preze tem que ter uma prensa francesa dessa para estar consumindo um café de qualidade. Exatamente. Aproveitando, você que está acompanhando, não está inscrito no canal, já se inscreva agora, deixa seu curtir, comenta aí, deixa seu comentário para que a gente possa aí estar respondendo você, tirando as suas dúvidas, deixe sugestões das próximas pessoas aí para os próximos episódios. E o VegCast é isso, gente. Veg é uma palavra que vem do alemão, que significa caminho, rota, trilha, e é isso que a gente está ouvindo desses protagonistas das próprias vidas, né, Thiago? Isso aí, Essa é a ideia do rolê todo aqui do podcast. Eu comecei escaldando, então. Quer jogar água quente aí, né? Então, e agora a gente vai colocar o nosso café. Eu já moí hoje cedo. Boa. Para prensa, então exige uma moagem diferente, né? Mais grossa. Isso tudo é muito legal, que a gente fala que faz parte da venda do que a gente faz lá no dia a dia, que é ensinar a galera sobre café, ensinar sobre moagem, sobre método que encaixa melhor com o perfil de cada um, né? Isso é muito legal. E a experiência do café também, que você vai sortear aí. Isso. Isso é muito legal. Então, você e a Fer fizeram, né? Então, que é uma experiência, uma imersão realmente no mundo do café. E a gente fala que acho que é o primeiro curso do Brasil aí, e acho que por enquanto é o único, assim, que não seja para a área profissional, que seja para nós apaixonados por café, né? Então, quer aprender mais. Não é para a pessoa se tornar um barista, mas é para ele entender o que ele está consumindo. Exatamente. Legal. Então, isso é muito legal. Então, a gente explica lá, e também é massa que você já sabe, se é cafezeiro. Então, você vai falando também aos poucos sobre prensa e tudo mais. Com certeza. Já está na pré-infusão aqui, que é o tempinho que a gente tem, e aí já vou completar a carga e a gente consegue tomar o cafezinho conversando. Maravilha, maravilha. O que eu vou sugerir é o seguinte, então, ó. A gente vai fazer na primeira segunda-feira de junho. A gente vai pegar todo mundo que comentou ali, todo mundo deixa a hashtag. Vamos criar uma hashtag aqui. Opa, Veg Coffee. Opa, muito bom. Uma fusão aí do Veg com o café com passagem. Então, o Veg Coffee, todo mundo que deixar a hash, a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo na primeira edição de junho. Então, você que está vendo esse vídeo agora, não importa o momento, deixa então a primeira edição de junho, não lembro agora a data exatamente de cabeça, mas é no primeira segunda-feira de junho, a gente vai fazer esse sorteio aqui ao vivo. 2 ingressos, então, para a experiência do café. É massa que você vai poder até lá falando o que você achou, isso é muito massa, a gente não precisa combinar nada, você vai falando como que foi para você, e 2 ingressos aí para a galera. Boa! Então, não perca tempo, já deixa a hashtag, comenta que você vai ter oportunidade de viver essa experiência assim como eu vivi, como a Fernanda viveu. Inclusive, Fernanda, um grande abraço. Um beijo, Fer. Um beijo para você, minha esposa amada, né, que tá nos bastidores aí. Fer, guerreira. Ajudando a gente aqui, ó. Acordou cedo para preparar um pãozinho muito de queijo, um bolinho aí, mano. Fica à vontade. Massa. Conta a história do cartucho. Vamos lá. Tá todo mundo ali esperando a história do cartucho. É massa que anos depois, Rafa, eu escutei a frase e eu levo bastante comigo, que é ruim de passar, bom de contar. Mas foi a experiência ela tá aí para isso. Às vezes exatamente. Ela agrada, mas ela gera experiência. Eu digo que é igual assim, ó, Thiago.
tem uma coisa que eu comento bastante que é assim, eu sofri um acidente de moto, tem a cicatriz. Não dói mais, mas toda hora que eu olho, eu lembro. Exatamente. Então é bem aí. dessa. E, cara, eu acho que comecei lá fazendo de tudo, Rafa. Isso é muito legal, que, tipo, o Marcel, né, hoje a gente é amigo, assim, mas na época ele era, tipo, cara, ele tinha um olhar muito bom para o negócio, isso é muito legal, que até hoje ele tem isso aflorado, assim, só que lá era muito corrido, então, assim, eu entrei para fazer de tudo mesmo, Rafa, aprendi todas as áreas na época, tinha parte de carimbos, acho que até hoje tem, né, carimbos, cartucho, recarga de cartucho, impressão, né, que era o forte da época e tudo mais, que é essa parte da galera não tinha possibilidade de comprar livro, fazia aqueles livros gigantes de cópia e tal. Então, essa parte, tinha a parte de papelaria ali na frente, tinha já a parte de impressões e tudo mais. Então, tinha vários setores e fui aprendendo todos, assim. Então, isso foi muito legal que cada dia que eu chegava lá, meio que eu ia descobrir o que eu ia fazer no dia, assim, sabe? Então, isso era muito legal. E tinha o dia D, assim, que geralmente era no sábado, que o Marcel já falava assim, amanhã vem com uma camiseta extra. E eu já sabia que eu tava lascado, assim, porque... Tinha alguma coisa armada ali. Não, e armado, isso é massa falar. Eles ainda faziam umas zoeiras, assim, tipo, leva tal coisa na outra loja para tal pessoa. Aí chegava lá, era um calendário. Aí a pessoa só dava um ok no calendário, trazer de volta, só pra zoar mesmo. E me fizeram lavar carbono. Já lavou carbono, não? Sabe, papel carbono, é impossível lavar, porque não para de sair tinta. E aí me fizeram lavar carbono e tal. Então, toda essa zoeira, né, que faz parte, acho, do ambiente de trabalho e é legal, que deixa um pouco mais leve, né, o dia a dia, que muitas vezes é bem pesado. E aí eu sabia que esse dia que ele falava trazer uma camiseta extra, eu precisava levar porque eu ia limpar a loja, o depósito e os ventiladores e tal. Muito empoeirado, máquina toda hora e tal, cartucho, pó. E aí limpava os ventiladores e subia a limpar o depósito. O depósito era num hotel abandonado em cima. Pensa, Rafa. Então, pouca poeira e passava pano, limpava, organizava o depósito, carregava caixas e tudo mais. Até vinha com uma marquinha assim do braço Chemex. Vinha quase escrito quase vermelho na camiseta. Quase assim. carimbado. E era detalhe legal também. Minhas camisetas era tudo errado, assim, Rafa, porque eu cheguei lá para ser um trabalho extra, então eram os uniformes que sobravam. Então, um dia eu ia com uma camiseta M, bem baby look, outro dia com uma GG, assim, tipo, e era pouco chamativa a camiseta, porque era assim, era uma moeda gigante. Hoje em dia o marketing, graças a Deus, evoluiu, né? Mas na época essas coisas eram muito chamativas. Então era uma camiseta gigante, uma moeda gigante, escrito em copel, sua moeda forte do escolar. Uma moeda desse tamanho no peito, uma manga vermelha e outra azul. E uma camiseta amarela. Pouco chamativo. Cara, eu tenho que falar. Não tem como não ter virado empreendedor com toda essa experiência. Cara, suportou tudo, mano. Você venceu a vida ali já. E aí foi muito massa, que acho que nesse período, né? Então, tipo, já tinha que engolir um pouco. Eu sempre morei no centro, né? Porque minha avó tinha um apartamentinho dela lá. Então, tinha um status um pouco de metidinho, mas querendo trabalhar. Então eu tive que deixar de lado qualquer vergonha e bora trampar, descarregar caminhão, marcar camiseta. Sempre suei muito, né? Acho que tá até aparecendo aqui. E aí, cara, tinha que levar camiseta esse, porque quando descarregava as coisas suavam. Então eu tinha que limpar lá o depósito, era o dia D. E aí, então, tudo que eles meio que queriam, isso foi muito bom pra minha experiência, tudo que eles queriam meio que, tipo, fazer, eles começavam um teste comigo ali. Hoje, né, startup, a base é testar, né, acho que o MVP ali, né, que é o mínimo produto viável, testar muito rápido, corrigir rápido, né, e tudo mais, gastar menos. E acho que eu vivi isso lá atrás, essa escola, para isso. Então, eles tudo que queriam testar, e aí estavam no início do período de recarga de cartucho, e aí eles
tiveram a brilhante ideia de fazer um cartucho gigante com um papel. Só que na época, não sei se você lembra, tinha um político da época que ia nos semáforos com uma cabeça gigante. Lembro. O bonecão parecia um bonecão mas pelo menos tampava o rosto das pessoas, Sim. né? E eles não tamparam, virou um cartucho, só que era do rosto para baixo. E aí, eu lembro até hoje, cara, eles estavam confeccionando e aí eu vi que dali eu falei, vai sobrar para mim, velho. Mas beleza, me esquivava e tal, né? E aí o papo, quando ficou pronto, o cara que fez na impressora e tal, e ficou, olha que bonito a minha criação. Te vendendo a ideia, Não, né? pra eles. Eu lá no cantinho lá, né? Eu já me esquivando assim. E aí eles falaram assim, mas a gente precisa de alguém grande para chamar atenção na rua, porque desse comércio não tem ninguém fazendo recarga de cartucho. As pessoas compram, pagam mais caro. Então, eu acho que a gente precisa do Barude. Gritou lá de cima. E aí eu só ouvi o primeiro Barude. Aí fui lá e falei, então prova isso aí. Pus, e aí fui entregar panfleto vestido de cartucho na Brasil. E aí, cara, reforma da Brasil, tudo ao mesmo tempo. Aquela rua feia, marrom, que tá até hoje, meio marrom, meio... Estavam fazendo na época, vestido de cartucho, o calor de Foz, entregando panfleto lá. E aí, cara, e aí eu lembro que meus amigos descendo do MEC na sexta me viram. E aí no dia seguinte, cartucho, na segunda-feira, né? Tiagão, eu preciso... Aí o papo era assim na sala, Rafa. Era tipo, cara, minha mãe tá precisando de recarregar cartucho. Chama o cartucho lá, o Barude lá, que ele sabe fazer isso. Então era zoeira. Só que eu também sempre zoei também, então eu levei isso... Na época eu fiquei muito de cara, cheguei de cara em casa. Falei pra minha avó, não preciso disso. Aí minha avó precisa. Ela falou, não, mas é muita vergonha. Eu falei, então, por isso tá no mesmo. Caminho certo. E aí, cara, eu lembro que aí eu suei, fiz umas 2 semanas, aí suei muito, aí colocaram eu tava estragando a fantasia lá e deram para outro fazer que tinha entrado depois de mim. Então, aí nisso... Mas assim, cara, eu lembro de muitas situações assim de passar vergonha, mas passar por cima disso e falar, ver o lado bom, sabe? Então, superação, né? Isso é muito massa. E aí me conta, nesse período que você ficou na faculdade, você continuou trabalhando, conseguia conciliar Legal. A questão da faculdade? Acho que vou passar mais pra frente aí. Perfeito. Cara, fiz a faculdade, super gostei, assim, acho que me encontrei, acho, no turismo por ser dinâmico, me encontrei também por gostar dessa situação de ter possibilidade de trabalho. Então, comecei trabalhando em eventos, aí depois fui estagiário também, cheguei em um cargo de confiança na Paranaturismo, antiga Paranaturismo, e aí fui trabalhando ali, gostei bastante e almejava trabalhar em agência de viagem. Na época, acho que era um dos cargos que mais pagavam, né? E entendia que vendas eu poderia me dar bem, assim, né? Eu sempre gostei de atender o público, então já tava, acho que, vendas meio que na veia ali, né? Acho que aí entra o lado brimo, né, Rafa? E aí, cara... tentei várias vezes, trabalhando nessa empresa de eventos, entrar em agência. E, cara, foi difícil porque eu nunca tinha andado de avião. Minhas férias todas eram no meu vô, quando eu não trabalhava. Tipo, ia de carro, não conhecia a praia. Caramba! não conhecia a praia, nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído de Foz sem não ser fazenda no meu voo e Foz. Então, como que eu vou trabalhar uma agência de viagem, vender o mundo, se eu não conheço nada no mundo, né? E aí, cara, eu lembro que eu ia nas entrevistas, sempre gostavam de mim. Nesse tempo, na Incoprint, eu cheguei a subir algumas vezes de cargo, então tinha um ótimo relacionamento nos ambientes onde eu trabalhei, então me dava uma certa condição de ter referência para o currículo ser interessante, sabe? Porém, esbarrava sempre nesse momento. Tipo, chegava no momento da entrevista, eu ia evoluindo lá em todas as agências que eu procurava trabalhar, e aí chegava nesse momento, mas você já andou? O que você conhece? Não, já fez viagem internacional? Já, nunca. Vamos pro Paraguai todo final do ano. E aí, cara, nada, até que chegou CVC, tinha acabado de chegar na cidade, no shopping, e aí fui fazer entrevista, e aí consegui trabalhar lá. Então foi o sonho ali, porque pensa, tipo, eu trabalhava na Incoprint
tempo carregando caixa. Claro. Aí em eventos, às vezes precisava também de montagem, então era também carregando iluminação, som. Tinha um trabalho braçal, apesar de eu já estava estudando, então sempre me colocavam também na secretaria, tinha um trabalho mais administrativo e mais atendimento ao público, mas também tinha um trabalho braçal. As duas coisas meio que aconteciam ao mesmo tempo. E aí pensa no escritório, sentado, gravata, camisa social. Pô, me realizei. Mesmo, claro. Né? E aí, cara, eu lembro até hoje, o Rafa, mandar um abraço pra ele do Pecklin, ele me apresentou uma ferramenta, cara, que acho que a galera usava muito pra carregar os vídeos, que era de streaming, assim, que era, agora eu esqueci o nome, que ele vivia colocando, na época não tinha YouTube nem nada, e aí eu fui ver vídeo de aeronave dentro da aeronave, e eram os vídeos que a galera colocava. Então, mano, eu dei uma estudada ali, eu lembro até hoje, eu lembro que eu meio que sabia a cor, assim, dos estofados do avião. Eu sabia como que era interna, mas nunca tinha andado. E aí eu falava... Você conseguiu viver sem ter experiência, eu falava com tanta propriedade para vender o negócio que as pessoas pensavam e eles me perguntavam, você conhece? Aí eu desconversava. Nem falava que sim, nem que não. Exato. Eu falava, não, mas você vai adorar. E aí eu tinha feito um curso de vendas que ele falava muito até hoje... É muito legal, que está muito presente na minha mente, desse lance de emoldurar as situações, tipo. Claro. E aí, cara, eu falava coisas definitivas, assim, que, tipo, não iam mudar a visão do Cristo Redentor que eu tinha visto em vídeo, como que era a visão lá que tinha Jacarepaguá, que era a parte da corrida de cavalo lá embaixo. Então eu falava, quando você chegar lá em cima, você vai ver lá como que é bonito. E a pessoa, quando chegava lá, falava, não deu outra, Thiago, era bem isso. E aí eu lembro que na época estava um boom da Europa, estudei muito Paris, que estava começando muito forte. Então estudei exatamente que a cidade é em caracol, então eu estudava os números. Quando você chegar na rua 27, você vai ver um café na frente do café, que é onde as antigas prostitutas ficavam. Então tem toda uma decoração da rua diferente. Você tem que viver lá, que é o Moulin Rouge, né? Aí próximo você já está na Torre Eiffel e tal. Então, as pessoas achavam que eu conhecia. E aí, comecei a virar um especialista de fato e comecei a vender muito. E aí, isso foi muito legal, que trouxe ganho financeiro, né? E trouxe uma experiência, que aí eu comecei a ganhar viagens por conta de bater meta. Então, fui graças a Deus, assim, acho que conheço boa parte do Nordeste, pelo menos as capitais todas conheço. Fui em Fórmula 1, corrida de Fórmula 1, fui para fora do Brasil. Então, acho que isso me trouxe algo que na minha família não era presente. Viajar final do ano, não tinha esse negócio. Você pegar a família toda, viajar de avião. Praia, nem conhecia praia, velho. Fui conhecer depois de um ano trabalhando lá de avião. Parecia um moleque, assim, vendo na janela. Então foi muito massa esse tempo e foi a virada de chave para começar a juntar grana mesmo, sabe? E aí você, nessa experiência, nesse processo... Vai comendo aí, brother. Fica à vontade. Comer um pãozinho de queijo. Nesse processo que você estava de aprendizado, da faculdade, foi desbravando esse lado junto com a empresa que você estava. Foi legal que você comentou que você viveu a experiência antes de ter a experiência. Eu falo muito, eu vejo muito esse processo na questão da lei a própria lei da atração, cara. Você viveu isso de forma muito intensa, assim, a maneira que você conduziu, você foi buscar os vídeos para ter aquela experiência, para de fato acontecer. Aí veio em premiação. Então as coisas, você plantou muita coisa, né, para poder chegar nesse momento de colher. E essa virada que foi... Isso foi até que ano? Que ano que você se formou ali? Legal. Eu me formei em 2009. 9. E aí comecei a trabalhar em agência em 2008, um pouquinho antes. 2008 para 2009. Trabalhei em CVC. Depois tive a oferta de outra agência grande de Foz, um grupo grande, né, de agências, para sair da CVC para lá, então uma proposta ainda melhor financeira, ganhando na época com 24 anos um ótimo salário, e eu tinha noção, isso era muito interessante, Rafa, que
toda essa curiosidade vinha da minha avó, de fato, para mim e pro meu irmão. Ela sempre incentivou muito. Minha avó, cara, era sinistra, assim. Eu cresci indo para ela no mercado com dinheiro, assim, contado, Rafa. E ela levava um papelzinho e aí anotando cada produto com centavos. Então, um arroz. Pegava, já anotava, e no final ia somando, e ela não passava vergonha no caixa de ter que tirar e tal, mas era o dinheiro contado. Comprou tudo que dava, aí ela comprava às vezes um iogurte, alguma coisinha extra, assim, da marca whatever, assim. Não, okay. Bolacha recheada, mas ela contava e dava, levava. Então, ela sempre fez muita conta de cabeça mesmo, sabe? Anotava tudo, já somava tudo, não precisava de calculadora, fazia aquelas caça-palavras, assim, preenchia isso no horário dela, lia muito livros e tudo mais, então sempre a gente tinha essa referência dela, então acho que por isso que foi esse fato de trabalhar lá, não tenho experiência, vou me virar, cara, deixa eu ver como que eu faço pra... Isso não foi obstáculo para você poder aprender. Pra não ficar para trás dos outros que já tiveram a experiência, que sabem, que já foram visitar a Europa e eu não, né? Então, e vendedor, cara, eu falo sempre que vendedor depende de venda, né, Rafa? Não tem como. E aí caiu a ficha que, cara, eu sou vendedor. Eu vou ser vendedor pro resto da vida. E naquele momento eu tava precisando vender Europa. Então eu vou aprender sobre a Europa. Mais pra frente, se precisar vender outra coisa, eu vou estudar. Me dedicar pra... Exatamente. Então acho que foi aquele momento de virar de chave que eu via que me dedicando, eu ia tirar um pouco essa deficiência que eu não tive por ter experiência antes. E ao mesmo tempo, essa dedicação o resultado traz dinheiro. E eu precisava. Então, olhava esse estudo como uma oportunidade mesmo, sabe? Então, foi um período muito legal. E aí, mudei de empresa, comecei a ganhar mais ainda, comecei a juntar a grana. E aí, na época, para casar e também para comprar minha casa, cara... casa própria, meio sonho lá, então fui fazer, consegui, andei a pé. Na época eu já tinha um carro bom, entreguei o carro na casa, comprei uma motinha, eu gigante desenhando uma motinha tipo bis, assim, para o dia a dia, para não ficar sem. Então, foi essas alternativas que eu fui buscando e tentando gastar bem a grana, sabe? E a virada de chave, a segunda virada que eu digo que aconteceu para você sair do modo... como é que eu posso falar? Colaborador e entrar na virada de empreendedor. Legal. Acho que teve um passo bem importante, Rafa, que eu era vendedor, tava assumindo, acho que um papel de supervisão, algo assim, e tava ganhando muito bem. Tava num momento, uma fase muito boa. Porque... tinha até hoje uma amiga minha, uma grande amiga minha, a Fran, ela era a principal vendedora dessa agência onde eu tava. Ela era, tipo, top 1, assim. Todos os meses ela ganhava, tipo, um bônus, ganhava... Sempre quando tinha essas premiações com viagem, ela sempre ganhava primeiro. Então, ela... estava muito bem colocada, assim. E, inclusive, me ensinou muito, muito. Um beijo, Fran, porque realmente ela foi um exemplo. E ela ficou doente um período ali e ela saiu, férias e tal. E aí eu, na época, tipo, absorvi muito bem e comecei a trabalhar muito bem, vender muito. E eu lembro que a Fran, quando voltou um pouco doente, caiu um pouco o rendimento dela. E aí, nisso, tipo, eu comecei a observar que, na época, havia umas condições que as pessoas, tipo, olhavam para ela como a top e ali meio que, tipo, virou como se fosse, tipo, meio esquecida. Não por nós, que a gente era amigo, mas talvez pela liderança da época, sabe? Claro. Tipo, meio que tava... Aquela fase que ela tava vivendo, eu tava vivendo. Quando eu ia receber o salário, tipo, meio parabéns, assim, vinha uma cartinha da dona. E aí eu comecei a ver e falar, cara... Todo esse tempo, ninguém meio que me olhava, eu era o segundo, terceiro, e agora tô no centro das atenções. E a Fran, não. E isso mostra, tipo, como já teve, né? Isso mostra que... Aí eu, na época, caiu a ficha assim, falei, cara, é uma fase. E então, não tem que me deslumbrar nada com isso. Na época, eu tinha acabado de comprar a casa, então tava indo trabalhar de motinho. Então, ia trabalhar de chuva e a dona falou assim, acho que você tem que comprar um carro, você
precisa mostrar para os clientes que... Então, você chega aqui, tem que trocar de roupa tudo molhado. Isso eu acho que não condiz com o salário que você está ganhando. Olha aqui. E aí, na época, tipo, me veio o alerta, assim, eu falei, cara, eu só tô vivendo uma fase boa, não tem porque E aí veio a oportunidade para eu ser gerente de uma outra empresa, de turismo também de Foz, mas aí receptivo, de uma área específica, que era o aéreo, ganhando muito menos que eu ganhava. E eu tinha acabado de casar. E aí, nisso, eu conversei na época com a Ana e falei, cara, e aí, o que a gente faz? Ela falou, você tem que viver essa experiência agora. Eu tô trabalhando também, então a gente tem uma certa condição. E aí eu sabia que era uma fase. Vai que amanhã ou depois começar a vender menos e aí esquecer o barulho, né? E aí, cara, fui viver essa fase aí ganhando muito menos, só que já com um pouco mais de empreendedor, assim, um espírito mais de gestão, controlando um pouquinho essa questão. E já tinha juntado uma certa condição, assim. Na época, eu e meu irmão, a gente começou a trazer uns carros do Nordeste com um graninha que eu tinha feito. Então, a gente me ia trazendo, vendendo, ia juntando uma grana, a parte do trabalho. E aí, eu falei, ainda vou continuar com essa parada e aí vou lá trabalhar lá. E aí, fui viver essa experiência como gestor, foi muito interessante ali. Tive alguns casos bem legais, tipo, coordenei um pouco essa questão do aéreo. Na época, teve o X Games aqui em Foz. Então, a gente teve... Cara, muita venda de aéreo nessa época. Fiz fretamento de voo que eu nunca tinha feito, direto com uma companhia sem bandeira, assim, o WhiteJet. Então, imagine você meio que fazer um contrato de um avião que vai vir de São Paulo, Foz, São Paulo, exclusivo, você tem que vender. Então foi uma experiência muito massa, meio que empreendi mesmo estando ali dentro, né? E aí resolvi abrir a agência. Então acho que foi essa virada, 2013, eu lembro, setembro de 2013, resolvi abrir a Passagem Fácil, na época que era a minha agenda de viagem. E aí foi, cara, altos e baixos aí de empreendedor. Quebrei a cara, algumas vezes foi bem, bem importante. A gente, caminhando agora para o encerramento, eu queria que você contasse para a gente essa finalização. Massa. Que foi onde você sai só de agência e transforma... Cafezeira. Influencia positivamente a galera no café. Legal, Rafa. Acho que para finalizar mesmo, tipo, cara, cabe várias conversas. Desculpe se eu me atentei algumas coisas. E a gente marca um retorno seu aí, para poder dar sequência nessa história. Estou à disposição aí. Bom, cara... Nessa vida de empreendedor, Rafa, tipo, é legal falar que altos e baixos mesmo, mas sempre tentei pensar em inovação. Acho que esse foi o papel, sabe? Na época, quando tinha só agência, a gente alugava GoPro, dava de presente mala de viagem. Pensa, minha experiência em agência, eu fui vendedor e tal, cara, dava presente que o cara nunca usava. Então, eu falei, não, se for para dar alguma coisa, tem que ser algo útil. Então, a gente deu a X valor, dava uma mala de presente, ia com toda serigrafada, Passagem Fácil, alugava GoPro. Então, comprava o pacote, tinha o direito de levar a GoPro na viagem. Então, tinha um contrato de comodato ali. Pensa, GoPro na época cara pra caramba e tal. Então, hoje, né, muita gente tem. Não tinha celulares na época com câmera boa. Então, era um detalhe, alguns diferenciais. Exatamente. Então, a gente foi criando essa inovação, só que altos e baixos, sabe? Então, assim, levei calote, né? Levei, na época... 2 muito difíceis de lidar, assim. Então, fali mesmo. A gente fala que aquele momento, quando você não ter dinheiro, você tá no negativo, né, Rafa? Então, acho que foi esse momento que precisei abrir a Café com Passagem. Eu sempre gostei de termos que meio que facilitava as pessoas lembrarem do meu negócio. Então, Passagem Fácil era, tipo, a passagem ali, né, como o atributo principal. E aí, quando eu fui mudar de sala, um dos perrengues que eu passei foi por conta de terem barrado o prédio. Tinha acabado de acontecer aquela questão, infelizmente, da Boate Kiss. Então, bombeiro começou a bater muito nos prédios antigos e bloquearam o prédio onde eu estava na Brasil. E aí, eu comecei a procurar sala e a gente foi no endereço que a gente está hoje. E aí, eu vi que o lugar era muito grande para ser só
agência. E aí fiz a Café com Passagem, fundei lá. E aí com o intuito de ter como se fosse a agência com café ali. A gente foi a primeira agência de viagem com cafeteria no mesmo lugar, com um cowork, uma sala só, né? E tudo mais. Fez um modelo de negócio, foi muito bom a virada de chave, só que também a gente foi aprendendo. Então levei também calote nesse momento e tal. E aí veio, acho que, prestando um pouquinho, veio a pandemia. E já era uma vontade minha que diminuísse um pouco a agência. Eu estava sobrecarregado, estava cansado, 15 anos fazendo a mesma coisa, e eu via o modelo de negócio que era um pouco difícil, margens mais apertadas e tudo mais, e eu queria mudar o meu negócio. Antes, eu gosto muito da frase, né, que fala assim, a gente precisa matar o negócio antes que ele nos mate, né? Então, precisei entender que eu precisava dar uma brecada ali, com responsabilidade. Tinha clientes que estavam... Então, não ia fechar a porta e tchau. Fechar. Não, tinha responsabilidade disso. E aí veio a pandemia, eu vi na pandemia uma possibilidade. E aí eu fui fazer cursos de métodos filtrados, eu vi no Café Especial, estava no início mesmo no Brasil, então eu vi uma possibilidade de uma categoria diferente, onde eu já gostava de café, por isso que eu abri a cafeteria, mas eu estava sofrendo na própria pele, essa questão da azia, por exemplo. Gastrite, azia. E aí eu falei, cara, pô, se eu consigo tomar de fato. E aí, quando eu vi nisso, cara, a cura de... Aí, eu acho que eu consegui unir as duas coisas do propósito, né, com amar o negócio. E aí, me apaixonei mesmo. A agência hoje, a gente tem, mas menor, mas realmente virou um propósito meu. Acho que essa fruta que mudou o negócio, mudou a minha percepção de ir trabalhar, cara, veio a gana, assim. E aí, juntou a experiência do café depois, né, que foi essa questão de turismo com o café, que acho que eu consegui juntar as duas coisas, né, que eu amo o turismo com a experiência, tendo um produto turístico, mas também para morador, principalmente, né, para morador no dia a dia, com a paixão café mesmo. Sensacional, pô. E o que eu quero dizer para vocês é que o que ele comentou aqui, o que você comentou, né, Thiago? Esse momento de inovação, essa ideia de sempre estar à frente, de buscar e ser pioneiro nesse processo desse café, trouxe o que a gente comentou ali no meio do podcast, que é a questão da experiência de fato com o café, né? Você viver essa experiência que a gente vai estar sorteando para você que está nos assistindo. Isso aí. Thiago, eu quero pedir para você fazer as suas considerações finais. Eu sei que 1 hora passa rapidinho aqui e a gente vai ter que marcar, até gerando a oportunidade de trazer a Ana para a gente fazer um bate-papo aí. Massa, demais. Em uma segunda oportunidade, mas eu quero que você deixe suas considerações finais. Eu quero que você mande um alô aí pro pessoal que está nos assistindo, que está nos acompanhando até o final, que vai ver esse vídeo, que vai ficar aí perpétuo, né, no YouTube. Quero que você faça seus comentários aí finais e enfim, mande seu alô para quem você quiser. Boa, Rafa. Primeiro, mano, cara, quero agradecer você, acho que vim da longa VEG aí, Cash, porque acho que eu acompanho podcast correndo e tal, hoje é meu hobby, assim, e, cara, vou correndo ouvindo, então acho que tá aqui é muito, muito legal, é um prazer mesmo, e acho que o recado que sempre eu gosto de lembrar que realmente acho que o caminho, né, fazendo um link aí com o VEG, o caminho do empreendedor realmente é de altos e baixos, né? Não tem, acho que as pessoas costumam pensar que é linear, assim, né? Tipo, chegou onde chegou e foi só subindo. Não, cara, realmente eu levei, acho que nesse tempo, esse tempo falando com a Ana, acho que ao todo foram 4 ou 5 calotes grandes, assim, de valores muito altos para a época, então nem se fala. Então, e realmente ter que se reinventar, ter que buscar alternativas. E hoje eu falo que acho que nesse processo eu me apaixonei e fui mudando o propósito, e hoje eu tenho um propósito muito claro, assim, dessa questão da saúde, de produtos de qualidade, realmente, porque eu vivo isso. Então, acho que é o que paga a conta no final, sabe? É o que faz muito sentido. Eu falo que quando a gente junta esse propósito mesmo, é aquela tal frase que a galera fala, não vai trabalhar mais, né? Quando a gente encontra aquilo que gosta e tal. Vai trabalhar sim, é cansativo, mas em vários momentos é o que acaba pagando e dando mais energia para você continuar. Então, não desistir mesmo, e é o que eu me encontrei e garanto que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, vou estar com
com o propósito cada vez mais alinhado com o que eu penso, sabe? Com outras coisas. Mesmo que eu vá fazer outras coisas, eu tenho certeza que é isso que eu vou continuar. Então, cara, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição quando quiser ir. E sempre que quiser, a gente toma um cafezinho junto. Um ótimo café, sensacional. A você que nos acompanhou até esse momento, meu muito obrigado. Tiagão, satisfação te receber nessa primeira edição. Vamos repetir isso, vamos gerar essa oportunidade. E aqui no VEG você vai ver histórias como essa de protagonistas. Toda semana a gente vai receber alguém aí muito especial para contar uma história que você pode estar se identificando. Talvez um momento de desafio que você está vivendo seja a pessoa, né, que a gente vai estar recebendo esteja ou já tenha passado por isso e leve uma experiência diferente para você. Um forte abraço para você que não está inscrito. Não deixa de se inscrever, já deixa teu curtir aí, que a gente fica muito feliz. Esse é o combustível que move a gente a continuar. Boa. Valeu! Valeu, gente!